Bom, vou fazer um vídeo, tentar fazer ele rápido e sem cortes, sobre como fazer as goiabas crescerem mais. Eu tenho aqui 2 pés de goiaba, então esse aqui é um de goiaba branca, que já está bem grande, e tem um aqui, que é um pé de goiaba vermelha, primeiro ano de produção. Estou aqui com as ferramentas básicas, tesoura de poda, uma tesoura de colheita e um serrote. Bom, se você não sabe como podar a goiabeira, tem vídeo no canal onde eu explico detalhadamente como que poda e por quê. Essa goiabeira já passou, na verdade, da época de fazer isso, mas é o seguinte, é algo muito simples. Você repara que aonde eu deixei as podas de frutificação, aqui, ela deu as frutas. Tá vendo? Ela tem 3 frutas e 2 estão muito juntas. Essas 2 estão muito juntas, você tem que remover uma. Aqui, ó, nesse galho, tá vendo? São 4 frutas. Para um galho muito pequeno, tá? E aí, como que você faz para sua goiaba crescer bastante? Primeiro, você vai deixar 2 por galho, mais ou menos, se o galho tiver a grossura de um lápis. Se ele tiver mais grosso um pouco, pode deixar até 3. Você vai tirar as folhas que estão junto com as goiabas, para que pegue sol também nas frutas e não só nas folhas. Então a gente tira aqui as folhas com a mão. E aí você vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pares de folhas e desponta, tirando a ponta, corta a ponta, que aí esse galho vai parar de crescer. A energia que seria usada para formar folhas, ela vai engordar os frutos lá atrás. Existem muitos galhos que vão sair aqui, ó, por exemplo, esses aqui, que o galho está aqui, mas não tem nenhuma fruta na base dele, tá vendo? Galho sem fruta, você remove. Galho sem fruta não serve para nada aqui. Ele não vai servir nem para a poda do ano que vem. Então qualquer galho sem fruta só vai gastar a energia da planta para produzir folha. E aí ela não vai usar a energia para produzir fruta. A gente tem que lembrar que o objetivo da planta é produzir semente, não é produzir polpa. Então a semente ela produz no momento da polinização. Onde ela já produziu a semente, a planta vai gastar o mínimo possível de energia engordando os frutos. Ela vai produzir mais folhas para conseguir produzir mais sementes no ano que vem. Então a gente precisa impedir que ela produza tantas folhas, que ela produza só as folhas o suficiente para engordar essas frutas, para que as frutas tenham polpa, porque o que nos interessa é a polpa e não as sementes. Bom, aquela goiabeira branca a gente estava falando já nela no 5º ano de produção. Essa goiaba vermelha é o 1º ano de produção, tá? Então aqui a gente vai deixar ela aí com 4, 5 frutas no máximo. E a diferença aqui é que a gente não vai remover completamente os galhos sem frutas, tá? A gente vai remover uma parte deles, vai deixar ele com cerca de 40 centímetros. Por quê? Porque essa árvore ela só está produzindo precocemente porque ela é uma muda clonada, né? E ela ainda está em formação, né? O adequado mesmo era nem deixá-la produzir esse ano. Mas como a gente está num pomar doméstico, não é nada comercial, enfim, não é um problema deixá-la produzir esse ano. Mas a questão é, a gente precisa, deixa eu trocar aqui de lado, a gente precisa cortar os galhos e manter ela pequena, com uns 40 centímetros. Assim ela vai se desenvolver para a formação e chegar a ficar uma árvore igual aquela lá. Então eu vou fazer todos os cortes e já mostro o resultado. Bom, depois do desbaste, o que a gente conclui olhando para a mesma planta? Que os galhos com tendência apical, né, que é o tendência apical, são os galhos que têm a tendência de crescer para cima ao invés de crescer para os lados. Que esses galhos eles não dão frutos, né? E isso vale para praticamente todas as frutíferas. A maioria dos galhos com tendência apical não dão frutos. E aí a gente limpa, e limpou a parte de dentro também. Agora a planta volta a pegar sol. Parece que saiu pouca coisa, mas olhando aqui pelo chão, ó, tem muita folha, muitos galhos que foram removidos. Então, essas goiabas que ficaram cerca de 200 goiabas num pé.
e elas vão engordar bastante, né? Elas vão ficar bem maiores do que ficariam se fosse deixar com aquele tanto de fruta e aquele tanto de folha se desenvolvendo. Nessa aqui, na goiaba vermelha, eu só tirei as pontas dos galhos, como eu falei, e removi 4 goiabas. Deixei aí 7, 8 goiabas no pé. Então tudo que eu fiz foi isso aqui. Aí eu removi também 4 galhos que estavam para baixo no tronco, porque na poda eu deixei 8 galhos. Os de interesse eram esses 4 de cima, mas se os 4 de baixo não tivessem... Se os 4 de cima não tivessem vingado, eu tinha 4 reservas embaixo. Então é isso. Assim as goiabas vão crescer bastante, mesmo numa planta desse tamanho, tá com 70 centímetros de altura.